quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre os líderes servos e hoje vamos continuar a falar sobre o papel do presbítero, as características bíblicas do presbiterato. Fique conosco. Nós estamos de volta para falar das características bíblicas do presbiterato e hoje vai ser de acordo com o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. O presbítero ele deve ser irrepreensível, verso 2 diz isso. A ideia é inatacável, um líder que precisa ser padrão dos fiéis para que outros possam seguir os seus passos. Esposo de uma só mulher, ainda no verso 2. A poligamia era algo normal nos tempos bíblicos, mas nunca foi agradável ao Senhor. Então o presbítero ele tem que ser modelo como líder e ele deve ter uma só esposa. Ser temperante, diz o texto, de mente limpa, de mente equilibrada, que não se deixa levar pelas coisas da vida, pelas novidades da vida, que não fica intoxicado nem vislumbrado com as coisas desta vida, simplesmente porque essas coisas são belas. Então ele tem que ser temperante, tem que ser também sóbrio, que tem autocontrole, que tem prudência, um homem sensato, um homem que sabe como agir, né? Ter bom senso para tomar as decisões. Ele deve ser modesto, que significa respeitável, que tem uma mente bem organizada e que cumpre honestamente as suas obrigações. Deve ser também hospitaleiro. A palavra hospitaleiro traz a ideia de não somente pronto a hospedar pessoas na sua casa, mas também de abrigar pessoas no seu coração. Alguém que acolhe as pessoas, que está sempre atento à dor do próximo. Apto para ensinar, diz o texto, que conhece e que sabe e ensina as principais doutrinas da palavra de Deus. Então ele tem que conhecer muito bem as doutrinas bíblicas. O presbítero tem que estar preparado para proteger o rebanho com a palavra, com os ensinamentos da Bíblia, livrando o rebanho dos falsos mestres. É a instrução de Paulo aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, no capítulo 20. Deve ser também cordato, que significa gentil, amável, aquele que aplica a lei com carinho, com amor e com sabedoria. Deve também ser inimigo de contendas, ele precisa ser pacífico, não briguento, não aquele que toda hora quer brigar, mas alguém tranquilo, com a mente tranquila, né? Não se acovardar, a ideia não é ser passivo diante do erro do pecado, mas que sempre procura agir com o fundamento do amor. Não avarento significa aquele que não ama o dinheiro pensando apenas no lucro, né? Sempre pensando no lucro, mas que ama a Deus acima de tudo. O desejo de possuir o dinheiro faz do homem um escravo, então o presbítero não pode ser avarento. Ele deve saber governar bem a sua própria casa, diz o texto, que significa ajudar, proteger, guardar, se empenhar com diligência no cuidado da sua família. Primeiro ele pastoreia a sua família para depois pastorear as demais famílias da igreja. Deve também criar filhos com disciplina e respeito. A ideia de educar os filhos nos princípios bíblicos, não provocando o filho à ira, agindo com disciplina, mas também com amor, jamais menosprezando, provocando ou superprotegendo os seus filhos. O líder nunca pode superproteger os seus filhos. Antes deve criá-los na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Não deve ser neófito, diz aí o verso 6. A ideia é aquele que é recém-plantado, que é um novo convertido. É necessário maturidade, né? Que ele tenha demonstrado por muito tempo maturidade, que a igreja possa ver nele uma maturidade cristã.
Ter bom testemunho dos de fora indica a santidade do presbítero, deve ser reconhecida não somente pela igreja, mas também pelos de fora da igreja. Não cabe ao presbítero apenas ensinar fielmente a palavra de Deus, ele precisa viver a palavra de Deus, a fim de que todos vejam e sejam impactados com a mensagem do Senhor, com o exemplo de vida deles. Então, por enquanto, estamos falando do presbiterato. Na próxima semana continuaremos ainda com esse tema. Deus assim abençoe a sua vida e a sua família.